Pessoal, vamos tratar hoje de modelagem no ensino de Química. Obviamente, para falar de modelagem, nós vamos precisar sim de alguns conhecimentos prévios, tá? Pretendemos aqui definir e mostrar uma aplicação da modelagem, né? E que conhecimento prévio que eu vou precisar? Analogia, tá? Então, vamos só conversar um pouquinho sobre analogia e também sobre modelos, para daí falar de modelagem. Observe então já de cara que modelo e modelagem não é a mesma coisa, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar de analogia primeiro. Bem, tem muitas definições diferentes aí para analogia, tá? Tem vários autores que dão definições, utilizam de definições diferentes, tá bem? Nós vamos utilizar uma definição proposta por Glynn em 1998, tá? Que ele diz o seguinte sobre a analogia. Se trata de um conceito, não, quer dizer, é uma comparação entre dois conceitos, então já existe um conceito prévio que eu conheço. E eu vou usar esse conceito prévio que eu conheço para tentar explicar um outro conceito que eu não que o estudante não conhece, ou a pessoa a qual eu estou ensinando não conhece, né? Então, que é um conceito desconhecido, portanto. O conceito que eu conheço, eu digo, é o conceito referência. O que eu pretendo explicar é o chamado conceito alvo, ok? Então, Glynn tratou disso num artigo de 1998, intitulado Ensino de Ciências com Analogias, um recurso para professores e autores de livros didáticos. Muito bem. Agora, analogia é bastante utilizada no ensino, né? Por exemplo, o que um professor vai falar sobre o manto terrestre, sobre o globo terrestre, né? E aí, para falar sobre isso, ele usa uma analogia, um abacate. Então, para falar lá do núcleo, do manto, da crosta, ele faz a comparação entre a casca, a polpa, a semente do abacate. Isso é uma analogia, né? Eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar sobre o globo. Então, esse é meu conceito-alvo. E eu estou utilizando como exemplificação o abacate. Então, esse é meu é o que eu conheço, é o conceito que eu conheço, né? Muito bem. Em química isso é extremamente comum, né? Por exemplo, uma analogia para explicar a estrutura do fullereno, né? O C60. Eu falo, o fullereno é parecido com uma bola de futebol. Agora, é para explicar que o fullereno pode ser... a gente chuta o fullereno? Não. É para explicar a estrutura do fullereno, né? Mas não explica a funcionalidade dele. Então, a analogia com a bola de futebol, ela não é uma analogia completa, né? O fullereno e bola de futebol são completamente diferentes, né? Então, nós temos que observar claramente essa diferença. Então, é muito comum o professor de química utilizar analogias, mas a gente tem que ter muito cuidado com as analogias, né? Justamente para não cometer, que o estudante não ficar na cabeça com equívocos, tá? A analogia representa, é um comparativo parcial, né? Eu não posso usar a minha analogia como sendo verdade integral, tá certo? Então, um outro exemplo na química, né? O modelo atômico de Thomson é o modelo do pudim de passas, né? Não tem nada a ver um átomo com pudim de passas. Nada a ver. Mas, para tentar explicar como é que as cargas positivas estão distribuídas, incrustadas, as cargas negativas estão colocadas, né? Para poder falar sobre isso, eu falo, pega um pudim de passas com ameixas, com passas, é mais ou menos isso, tá? Tá cheio de problema aqui nessa analogia, mas
a gente precisa apontar as diferenças para poder explicar, né? O estudante não pode achar que um pudim de passa e um átomo é a mesma coisa, certo? Um outro exemplo muito utilizado, né, em relação a uma reação, né, a estequiometria de uma reação. Eu falo assim, ó, os reagentes de uma reação são como os ingredientes para fazer o bolo. E o bolo seria o produto dessa reação. Olha só, é um comparativo, portanto é uma analogia também, né? Numa reação catalisada, por exemplo, tipo chave-fechadura. A chave tem um desenho perfeito, entraria ali na fechadura, que conseguiria então quebrar, abrir, produzir a reação, né? Então as reações enzimáticas costumam ser representadas dessa forma. Isso é uma analogia, né? Ou, por exemplo, equilíbrio químico, né? Para mostrar o equilíbrio químico, o reagente está se transformando, né? Produto está sendo formado, aí o produto começa também a se transformar em reagente. Quer dizer, são analogias, né? Mas não é a realidade. Então, é uma representação aqui, uma comparação aqui, mas com muitas falhas, né? Então, isso é analogia. Mas e modelo? O que vem a ser modelo? Bom, modelo já é diferente da analogia. Por quê? Porque o modelo é um artefato, né? É uma estrutura, é um objeto, é alguma coisa que nós utilizamos para expressar o que nós imaginamos. Então, é uma forma de expressar o pensamento. É isso que é um modelo. Eu não consigo pegar um átomo, então eu utilizo de modelos para poder tentar explicar o átomo, né? O Knut-Tiller, 2005, aqui num artigo de 2005, que fala sobre modelos como artefatos epistêmicos, né? Em direção a uma explicação não representacionista da representação científica, né? Esse é o título do artigo dele, tá? Muito bem. Essa representação não é a realidade, mas ela tenta mostrar a realidade. Então podemos dizer que é uma representação parcial da realidade. Então o modelo seria isso, representação parcial da realidade. A analogia é comparação entre dois conceitos distintos. Portanto, não vamos misturar analogia com modelo, ok? Muito bem. Então, por exemplo, aqui, modelo atômico de Dalton, né? Que a gente tem aqui, eu não falei de bola de bilhar. Eu disse que o modelo atômico de Dalton é uma esfera. Modelo atômico de Thomson tem ali uma carga positiva com cargas negativas incrustadas. Modelo atômico de Rutherford, né? Elétrons girando no núcleo. Modelo atômico de Bohr, os elétrons estão em órbitas bem definidas. Modelo atômico quântico, né? É uma região negativa, uma região positiva. São modelos para representar o átomo. Agora, quando eu comparo esses modelos com alguma coisa, no caso do Dalton, eu comparei o modelo dele com uma bola de bilhar, aí eu estou fazendo uma analogia. Quando eu pego o Thomson e comparo com um pudim de passas, estou fazendo uma analogia, né? Quando eu comparo o modelo de Rutherford com o sistema planetário, o sistema solar, eu estou fazendo uma analogia. Quando eu comparo o modelo de Bohr com uma cebola, eu estou fazendo uma analogia. Quando eu comparo o modelo quântico com uma nuvem, eu estou fazendo uma analogia. Então, analogias são diferentes de modelo, tá? Modelo é uma representação parcial da realidade. Analogia é comparação, ok? Na química usamos bastante modelos, né? Por exemplo, quero mostrar uma molécula, eu posso usar o modelo pó e bola, né? Ou simplesmente faço o desenho de uma estrutura,
né? Aqui o chamado modelo estrutural, ou simplifico esse estrutural, tá? Ou ao invés de pau e bola eu faço só com esferas. Eu posso de repente representar os orbitais, a representação de Lewis, né? O modelo de geometria das moléculas, a representação de Newman, né? Projeção de Newman, o modelo para representar um elemento químico, até os modelos comerciais, né? Que já são tridimensionais. E existem vários modelos comerciais, né, que eu posso comprar e dar mostrar para o estudante. Nenhum desses modelos representa a realidade, verdadeiramente a realidade, né? Ele não é o átomo, ele não é a molécula, é uma forma de representá-la, apenas isso, tá? Então, precisamos deixar claro isso para o estudante. E a modelagem científica, portanto, aí já é do pesquisador, do cientista, ele também cria modelos para poder representar aquilo que ele está pesquisando. Quando o cientista está criando modelo para representar a pesquisa que ele desenvolve ou o conceito que ele está propondo, aí eu chamo de modelagem. Entendeu? Então, a modelagem é criar o modelo. Então, um cientista desenvolve modelagem quando ele cria um modelo. Agora, o Gilbert, com o trabalho com a professora Rosária Juste, a professora Rosária Juste é brasileira, é da UFMG, enquanto que Gilbert é americano. Então, o Gilbert e a professora Rosária Juste publicaram em 2016 um artigo chamado Ensino de Ciência com Base em Modelagem. Ali ele discute, então, a modelagem científica, né? E fala, o cientista, para poder criar o seu modelo, ele faz um processo. A criação envolve expressar algo, testar e avaliar se ele funciona, né? Aí eles até mostram isso através de um modelo. Olha só. Então, aqui é um modelo para expressar a modelagem científica, tá? Então, é como se fosse um tetraedro, né? Portanto, se é tetraedro regular, ele não tem quem é base, quem é ponta, né? Quem é vértice. Todos os quatro aí têm a mesma importância. Então, a criação expressa algo, vamos testar para ver se funciona, vamos avaliar, vamos colocar para avaliar para as pessoas darem opinião. Isso é o cientista criando um modelo, ok? Muito bem. O Nersesian fala de modelagem analógica. Então, ele já mistura a criação de modelos com analogia, tá? Um artigo de 2002, em que ele cita muito o Glynn, que é o cara que fala de analogia, e também a Juste, né, a professora Rosária Juste, que fala de modelagem. Então ele cita os dois, tá? Então, nesse artigo de 2002, é a base cognitiva do raciocínio baseado em modelos na ciência. Então, ele já faz uma mistura entre os dois, entre a modelagem e a analogia, o que ele chamou de modelagem analógica. Ok? Muito bem. Agora, como que eu coloco isso no ensino? Então, a professora Juste, ela propõe no artigo dela de 2002, tá? O artigo titulado Modelagem, visão dos professores sobre a natureza da modelagem e implicações para a educação de modeladores, já propõe um processo de ensino utilizando, portanto, a modelagem. Então, olha só, modelagem é construir modelo. Então, ela fala assim, isso dá para ensinar. Como? Vamos fazer o seguinte, o estudante vai construir o seu modelo. Então, vamos propor ao estudante a elaboração, a construção de modelos. Como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, vamos formar grupo de estudantes, portanto, a atividade tem que ser colaborativa,
e vamos propor para eles uma situação em que eles possam construir algo que represente um conceito. Aí eles precisam validar isso, eles precisam utilizar isso, né? Então eles vão, olha só, eles vão elaborar, vão construir, vão validar, vão utilizar. Portanto, está plenamente em acordo com aquilo que nós estamos discutindo aqui. A professora Juste diz o seguinte, ó, se os estudantes se organizam e se engajam no processo, eles começam com um conjunto de explicações inicialmente assim que são provisórias, podemos dizer, né? Então, no início, no debate, na construção, no bate-papo entre eles ali, no processo colaborativo, eles vão discutindo e vão provisoriamente tentando explicar o conceito. E nesse bate-papo, o conceito vai evoluindo. E essa evolução, né, pode vir a produzir um modelo representativo. Este é o processo de modelagem, tá? Então, nesse processo, segundo a professora Juste, o estudante é capaz de aprender, de conhecer, tá? Ocorre aprendizagem. Se o estudante, ele cria o seu modelo para representar. Ao invés da gente propor, mostrar, esse é o modelo tal, esse é o modelo tal, vamos pedir para o estudante, representa para mim aí como é que você entende isso, tá? E aí, nesse caso, a professora Juste, né, e também propõe um processo de como que isso ocorreria. Primeiro tem que definir os objetivos. Ó, isso é passado para o estudante, tá? Então, o estudante precisa definir os objetivos, tem que ter um alvo, né? Tem que ter um conceito-alvo, tá certo? De preferência, podemos utilizar um conceito já existente, tá? E a origem, no caso do modelo, tá? E precisa ter feito ali uma discussão entre eles e ter um modelo na cabeça que seja consenso entre eles, o que nós chamamos de modelo mental consensual, tá? A professora Rosária fala apenas de modelo mental. Nós chamamos de mental consensual porque precisa ser um consenso. Modelo mental, cada um tem o seu, mas precisa existir um consenso entre esses modelos. Por isso chamamos aqui de modelo mental consensual. Bem, isso está de perfeito acordo com a modelagem científica, né? Aquela modelagem que o cientista que precisa utilizar, né? A criação, expressão, teste e avaliação, tá tudo aqui, ó. São os 4 aqui também, ok? Muito bem, mas depois que o estudante fez isso, o que é necessário? É necessário expressar, portanto, através da representação, se aquele conceito está funcionando. Bem, expressou, vamos testar. Primeiro, mentalmente. Verificar se mentalmente se tem alguma falha. Se tiver falha, então a gente pode modificar o modelo consensual, o modelo mental consensual, e aí fazer novos experimentos, ou simplesmente rejeitar esse modelo e voltar lá para o início. Mas, se não existiu falha, mentalmente, né? Se não existiu falhas, tem acerto, aí então eu vou planejar testes. Vamos testar. Testei. Tem falha? Aí esse teste aí já utilizando o modelo, né? Na parte anterior, eu estava só imaginando o modelo. Agora não, eu construí o modelo e vou utilizar. Tem falha? Faço tudo de novo. Modifico o modelo mental, vou lá para expressar de novo, para fazer experimento, ou eu simplesmente rejeito e começo. Não tem falha? Opa, o objetivo foi atingido. Mas eu não posso esquecer o seguinte, atingi o objetivo, mas eu preciso considerar a abrangência e limitação do modelo. Porque o modelo nunca vai expressar totalmente a realidade. Não é isso?
Então, existe aí uma limitação, tá? Muito bom. Esse material aqui é um modelo, tá vendo? Então, esse quadro aqui é um modelo. É um modelo que expressa a modelagem no ensino. Entendeu? Então, tanto é que a própria professora Juste chama isso aqui de modelo de modelagem, tá? Modelo de modelagem no ensino. Então, esta é a sequência que devemos utilizar na aplicação de modelos. E como que esses modelos podem ser aplicados? Nossa, aí é criatividade e, obviamente, uma porção de formas e ferramentas distintas, né? Por exemplo, eu posso utilizar pelo teatro. Eu vou mostrar aqui, ó, né? Nós temos vários exemplos disso, né? Por exemplo, aqui no YouTube eu encontro algumas desses usos, né, de dramatização no teatro e química. Olha o tanto de material aqui, ó, tudo de estudante que faz uma dramatização, né, e vai falar de química. Olha, ó, são todas dramatizações de estudantes, tá vendo? Se é o estudante que está fazendo a dramatização, ou seja, que está utilizando de teatro, então é modelagem. Entendeu? Então, quando a gente vai falar de modelagem, não necessariamente é pegar bolinhas e pauzinhos e construir moléculas. Não. Uma peça de teatro, né, que representa um processo químico, um conceito químico, é modelagem, se for feito pelos estudantes. Entendeu? Um outro exemplo disso, né, poderia ser stop motion, né? Vocês conhecem stop motion? Né? O que é o stop motion? Né? Stop motion é uma maneira, né, de você representar, né, quimicamente, tá, algumas, como se fossem animações, né? Você vai tirando foto, tá vendo aqui, ó? Essa aqui representa ligações químicas, tá? Você vai tirando foto e a ligação vai se movendo, né? Então, é mais ou menos isso que funcionaria aqui, ó. Tá vendo? Ele vai se movendo. São fotos, né? E isto é para representar, tá, uma estrutura, para representar uma molécula, né? Para representar olha o tanto de material de stop motion que tem aqui no YouTube, certo? Então, nós temos vários exemplos, né? Música, por exemplo, né? Eu encontrei aqui no YouTube também, né, um grupo muito interessante aqui, ó, né? Aqui vou botar aqui, tirar aqui essa propaganda, obviamente. Eu sei que no tempo 32, mais ou menos aqui, ó, estudantes, tá vendo? Ó? São estudantes e eles estão cantando aqui uma música sobre química orgânica, tá? Eu não vou colocar o som porque é ruim, né? Tá, ó, de química orgânica agora eu vou falar. Os compostos orgânicos estão em todo lugar. É música e feito por estudantes, tá? Vão ensinar a nomear para a turma do segundo e para o Léo não reprovar. Léo provavelmente é o professor, né? Isso é uma forma de modelagem, entendeu? Então, modelagem é você criar uma representação, criar um modelo, criar alguma coisa que vá representar algum conceito, tá? E tentar representar parcialmente. Então, você está criando aqui modelos, tá? Também, aqui tem um exemplo, ó, né? Uma atividade integradora, aqui em educação profissional, em que se utilizou-se de química, matemática e informática para desenvolver aqui, observe, um software para ensinar química. Então, o software é modelagem. Porque quem
quem construiu esse software foram os estudantes. Então, os estudantes construíram o software. Esse software precisou do professor de matemática para ajudar na construção e do professor de informática para ajudar na construção. Por isso que a gente chama de atividade integradora, né? Porque você tem disciplinas diferentes, né? E incluída uma disciplina na área técnica aqui, tá? Então, por isso que a gente chama de atividade integradora. E foi feita modelagem, a partir da modelagem. Por quê? Porque quem construiu foram os estudantes. Entendeu? Então, isto seria... É importante dizer que isso aqui é um trabalho feito aqui no Campus Coxim, tá? Então, isso é algo que nós podemos explicar como modelagem. Olha o tanto, portanto, de possibilidades que existe na modelagem. Softwares, portanto, se o aluno que construiu é uma modelagem, uma história em quadrinhos, um aluno que fez é uma modelagem, né? São várias as atividades possíveis de modelagem. Ok, pessoal? Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Até mais!